Boa noite a todos e a todas. Em nome do povo de Carmo de Minas e suplicando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão da Câmara Municipal. Leitura da ata. Ata da 33ª reunião da Câmara Municipal de Carmo de Minas, realizada aos 11 dias do mês de setembro de 2017, sob a presidência do senhor vereador Álvaro José Junqueira Colli e tendo como secretário o senhor vereador Carlos Roberto Gomes, foi aberta a segunda reunião ordinária do 9º período, às 18h30 com o quórum regimental. A ata anterior foi lida e aprovada. No expediente apresentado pelos vereadores constou: indicação número 196 de 2017, de autoria dos senhores vereadores Rony, Marcelo e Carlos Eduardo, que dispõe sobre iluminação pública na Praça Matriz. De autoria do senhor vereador Cláudio Francisco da Silva, constou: indicação número 197, que dispõe sobre faixa de pedestre na rua Ana Umbelino. E indicação número 198, que dispõe sobre passarela de pedestre na ponte sobre o Ribeirão do Carmo. Indicação número 199 de 2017, de autoria do senhor vereador Marcos Rogério de Paula, que dispõe sobre o posto de atendimento do Banco do Brasil. De autoria do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito, constou indicação número 200 de 2017, que dispõe sobre melhorias na entrada da cidade. E indicação número 201 de 2017, que dispõe sobre sinalização e limpeza do Beco do Tota. De autoria do senhor vereador Brás Rocha, constou indicação número 202 de 2017, que dispõe sobre patrulhamento e cascalhamento no bairro dos Campos. Indicação número 203, que dispõe sobre bueiro na rua Eugênio de Almeida Neto. Indicação número 204, de autoria do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito, que dispõe sobre ponto de táxi na rua Ana Umbelina e rodoviária. Requerimento número 45 de 2017, de autoria dos senhores vereadores Rony, Carlos Eduardo e Marcelo, que dispõe sobre diárias do senhor prefeito e vice-prefeito. Estando em discussão, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que entraram com o requerimento, pois é atribuição dos vereadores fiscalizar e estão sendo cobrados nas ruas. Diz ainda que a necessidade de viajar do prefeito é muito maior. Com o uso da palavra, o senhor vereador Rony Peterson diz que, além da questão de fiscalizar, os vereadores têm responsabilidade de dar publicidade aos acontecimentos aos munícipes. Findada a discussão, estando em votação, foi notada sua aprovação por 5 votos a favor. Requerimento número 46 de 2017, de autoria do senhor vereador Rony Peterson Correia Guerra, que dispõe sobre rede de esgoto no bairro Santo Antônio. Estando em discussão, o senhor vereador autor diz que já foi feita indicação, requerimento e ofício em relação ao assunto e que não obteve resposta do que está sendo feito para sanar o problema. E o intuito é que o problema seja sanado quanto antes. Findada a discussão, estando em votação, foi notada sua aprovação por 7 votos a favor. Regularmente inscrito para o pequeno expediente, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que esteve com alguns moradores do loteamento Monte Verde e recebeu várias queixas de que os Correios não entregam a carta e que o loteamento já tem placas com nome de ruas e casas numeradas. Porém, os Correios alegam que a Prefeitura tem que enviar uma documentação para que as correspondências sejam entregues no loteamento. E a Prefeitura informa que falta de documentação é por parte dos Correios. Pede ainda que tal situação seja regularizada o mais rápido possível. Com o uso da palavra, o senhor vereador Rony Peterson diz que recebeu a mesma reclamação e foi nos Correios e também foi informado dessa documentação. Diz ainda que na Prefeitura foi informado que os Correios será oficiado informando das alterações das ruas para que o problema seja sanado quanto antes. Também regularmente inscrito, o senhor vereador Carlos Eduardo diz que, a título de esclarecimento, foi informado que o caminhão-pipa está realmente abastecendo locais que estão com falta d'água e diz achar nada mais justo. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro questiona sobre a perfuração do poço no bairro Jardim Axica. O senhor vereador Carlos Eduardo diz que o dinheiro já está em conta e o problema agora é burocrático. O senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que foi informado que em 15 dias iniciaria a perfuração. Porém, desde que foi informado, já passou-se um mês. O senhor vereador Carlos Eduardo diz que o senhor Sebastião faz um trabalho bacana e foi mantido no SAI por competência e por burocracia o serviço não anda. O senhor vereador Brás Rocha diz que foi informado que falta licença do meio ambiente. O senhor vereador Carlos Roberto Gomes informa que parece que a licença chega ainda esta semana.
Senhor presidente, diz que foi feito um decreto emergencial para furar o poço independente da licença ambiental, porém está aguardando autorização da Defesa Civil de Belo Horizonte. O senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que foi informado que a prefeitura estaria disponibilizando um caminhão, onde o tanque estava sendo licitado. O senhor presidente informa que o caminhão teve um problema, porém o mesmo já foi para que o tanque seja instalado e os problemas são as burocracias. Regularmente inscrito, o senhor vereador Marcos Rogério de Paula informa sobre o Festival de Café no município entre os dias 15 a 17 do corrente mês. Passou-se a ordem do dia, onde constou em terceira discussão o projeto de lei complementar número 7 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre extinção e criação de cargos na lei complementar número 1831, de 16 de dezembro de 2013, e da outras providências. Findada a discussão, estando em votação, foi notada sua aprovação por 8 votos a favor. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 6 de 2017, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que dispõe sobre a apreciação das contas do exercício de 2015, que findada foi notada sua aprovação por 8 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão com a presença dos seguintes vereadores: Álvaro José Junqueira Colli, Brás Rocha, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Carlos Roberto Gomes, Celso Silvério Mir, Cláudio Francisco da Silva, Marcelo Dias de Castro, Marcos Rogério de Paula e Rony Peters Correia Guerra. Eu, Evelino Costa Carneiro, assessora parlamentar, lavrei presente ato que segue assinado pelos membros da mesa. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 11 de setembro de 2017. Ato está em discussão. Passe em votação. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Ata aprovada. Indicação número 205 do senhor vereador Celso Silvério Mira. Indicação número 205 de 2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a necessidade de colocação de um redutor de velocidade na Avenida Francisco Dias de Castro, em frente ao posto de combustível classe A. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, uma vez que o local é rota de estudantes, portanto, o objetivo é que os motoristas reduzam a velocidade, principalmente em horários de pico, a fim de diminuir os riscos de acidentes com os alunos, evitando a dispersão da atenção dos condutores. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017, Celso Silvério Mira, vereador. Tem a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu estou pedindo esse redutor de velocidade porque é por causa do grande número de crianças que descem no horário de escola ali. E até eu mesmo, essa semana, a criançada passou na minha frente, então, e os carros ali não passam devagar. Eu não estava correndo, eu estava devagar, né? Mas os carros não passam devagar. E então, antes que aconteça um acidente, eu gostaria que fosse colocado esse redutor de velocidade. Muito obrigado. Indicação 206 do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito. Indicação número 206 de 2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente o que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a necessidade de rever junto aos órgãos competentes, no sentido de determinar que, em alguns horários, os ônibus circular que faz a linha São Lourenço Carmo de Minas tenham como itinerário vindo da BR-460, adentrando pelo Beco do Tota até a parte alta da cidade, tendo nessa região um ponto de desembarque. Tal indicação se faz necessária a fim de proporcionar mais conforto aos moradores da parte alta da cidade, uma vez que muitos estão exaustos depois de um dia de trabalho. Portanto, nada melhor do que desembarcarem mais próximos de suas residências. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, vereador. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Então, é uma reclamação recorrente do pessoal que há tempos
pedem que seja colocado, né, um ônibus na cidade no geral. Mas eu coloquei essa indicação para que o ônibus possa, em determinado horário, subir ali no Tota e desembarcar ali na parte alta da cidade, que eu acho que facilita e muito a descida do pessoal, que tem que pegar o ônibus aqui embaixo. Aí, aonde esse ônibus iria circular, como iria fazer, eu acho que é mais para frente a gente sentar para conversar, mas pelo menos isso, para poder entrar ali no Tota e desembarcar e embarcar ali em cima, acho que já facilita muito a vida dos cidadãos. Pela ordem, senhor presidente, pegando, como diz o ditado popular, um ganchinho nas palavras do vereador Carlos Eduardo, eu acho que seria interessante, de repente, a Câmara, nós, vereadores, encaminhar isso, um ofício, direto para a Gardênia, pedindo um estudo, se há possibilidade, né? A gente, no caso dele, encaminha para a Prefeitura, de repente para isso na Prefeitura, isso não dá seguimento, a gente já teria, de repente, uma resposta direto da Gardênia. Eu estive conversando com o Mauro, que é responsável pelo trânsito, e ele até falou que conhece, né, acho que um representante da Gardênia, que é amigo dele. Mas eu acho interessante que a gente faça isso sim, para que não se perca no caminho, porque só indicação pode ser que se perca, sim. Então é uma forma de a gente, às vezes, com ofício, ser mais incisivo, cobrar um pouco melhor. Acho interessante. Porque é importante a indicação, né? Então a gente teria uma resposta direta das possibilidades. Então eu acho que seria de grande importância, né? E gostaria, se o vereador permitisse também, estar assinando essa indicação, pela importância dessa indicação. Maravilha. Indicação 207, senhor vereador Braz Rocha. Indicação número 207, de 2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a necessidade da colocação de um tambor de lixo na porta da Escola Municipal Vereador José Carlos Guerra, localizada no bairro dos Campos. Tal indicação se faz necessário, pois as sacolas de lixo são amarradas em árvores e os cachorros rasgam, espalhando o lixo pelo logradouro. Plenário Vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017, Braz Rocha, vereador. Tem a palavra. Como está dizendo lá na própria indicação, senhor presidente, os funcionários da prefeitura, como os funcionários apanham esse lixo bem de manhãzinha, antes das 6 horas. Então ele tem que colocar geralmente à tarde, pendurar esse lixo à tarde lá numa árvore em frente à escola. E à noite vem os cachorros e espalham esse lixo já por várias vezes. Então estou deixando essa indicação. Vou conversar também com quem é o responsável da prefeitura, que possa conseguir um tambor para a gente colocar lá e dar assim, eu acho que mais, aí não vai ter como os cachorros tirar esse lixo. Então, obrigado, senhor presidente. Indicação 208, também do senhor vereador Braz Rocha. Indicação número 208. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita a Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: realizar manutenção nas ruas do bairro dos Campos, principalmente na rua Eugênio de Almeida Neto. A manutenção se faz necessária, pois após a obra realizada pelo SAAI, o calçamento ficou irregular com vários buracos. Plenário Vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017, Braz Rocha, vereador. Tem a palavra. Senhor presidente, são coisas fáceis de resolver. Eu acredito que lá uns meio caminhão de pó de pedra. Já tem um funcionário no bairro que é pedreiro, inclusive do município. E para dar uma regularizada nesses buracos que ficaram na rua, porque quando o SAI fez sua obra, foi colocado, ficou nivelado. Porém, que quando conserta, geralmente após um tempo, desce aqueles buracos. Então, que ele fizesse esse reparo para nós lá. Tá certo. Requerimento número 47, senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito. Requerimento número 47.
O senhor vereador que abaixo subscreve, após a tramitação regimental, requer de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente requerimento solicitando a seguinte informação: receita e despesa de julho de 2017, devidamente discriminada por setores. Plenário vereador José Carlos Guerra, 18 de setembro de 2017. Carlos Eduardo Franqueira de Brito, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Requerimento está em discussão. Pela ordem. Na verdade, a gente colocou despesa e receitas acumuladas de janeiro a julho, mas a gente fez uma correção depois ali. Eu pedi, na verdade, e já foi corrigido, a despesa e receita de julho, porque eu já venho acompanhando essas despesas, eles já me passaram já em requerimento até o mês 6 e agora eu pedi o do mês 7. Tá certo. Obrigado. O requerimento está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento 48, também do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito. Requerimento número 48. O senhor vereador que abaixo subscreve, após a tramitação regimental, requer de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente requerimento solicitando a seguinte informação: 1. Quais e onde se encontram os pontos de táxi estabelecidos pelo município? 2. Quais são os respectivos taxistas lotados em cada um dos pontos de táxi? Plenário vereador José Carlos Guerra, 18 de setembro de 2017. Carlos Eduardo Franqueira de Brito, vereador. O requerimento está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Nada contra os taxistas aqui não, pelo amor de Deus, hein? Eu comentei a semana passada sobre o ponto de táxi da rodoviária e da Anumbelina. Então, para ter certeza de onde são os pontos, e se possível, na hora que a gente pedir para o prefeito lá para alterar o decreto, se for possível, eu queria saber aonde estão todos os pontos para fazer de uma vez só, porque senão a gente pede para modificar na Anumbelina, na rodoviária, depois pede para modificar em outro e vai fazer isso várias vezes. Então, para fazer o serviço uma vez só, se for possível, eu pedi esse requerimento para a gente avaliar, né, e estar fazendo uma mudança de uma vez só. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Até quando foi feita a licitação, o vereador Marcos sabe aí, dividiu a turma de 7, né? De 9, né? 9 cada ponto. E o ponto da rodoviária, lá ficavam 2, e não dava serviço para ninguém. Por isso que eles estão amontoados ali. Até eles pediram com o prefeito para ver se colocava eles na avenida. Mas não tem como, porque, né, é do Estado, né? Então, eles iam pedir, né, o vereador Marcos, se fosse possível ele municipalizar, né? Aí sim, podia colocar esse ponto de táxi ali. Ficaram 2 na rodoviária? Ficaram mais, dois, né? lá, ficaram 2 lá. 2 Ficavam 2, filho do Tacílio e o que está o Jones, né? A licitação destinou mais taxistas para o ponto da rodoviária. Isso. Só que o ponto da rodoviária é um ponto inviável. A gente tem que concordar com isso. Realmente, todo mundo que é taxista sabe que ficar na rodoviária é perigoso até passar fome, né? É o que eu digo, né? Ficavam 2 lá, mas não dava serviço. Lá não tem serviço. O Eles serviço estão lá é montuados pouco. ali. A parte central aqui é que funciona de táxi. Mas essa licitação que foi feita na administração passada, no meu ponto de vista, muito mal feita, né? Muitíssimo mal feita. Péssima, horrorosa, para não dizer melhor. Foi péssima mesmo essa licitação. Mal distribuída, os taxistas, são várias questões que eu até evito tocar no assunto, né? Por ser taxista e por estar hoje vereador. Eu não sei copiar essa licitação, não sei de que cidade, e a realidade da cidade é outra, e isso deu muito desgaste, inimizade até lá no ponto de táxi, surgiu muita inimizade, e por questões que a administração anterior não ouviu os taxistas como deveria ter ouvido. A maior culpada dessa licitação faz 9 meses que nós estamos aqui, eu ainda não toquei nesse assunto, mas está chegando num ponto que a gente tem que falar.
a maior culpada de estar do jeito que está hoje foi a falta de observância, de diálogo e de compreensão, de bom senso. Bom senso. O senhor sabe, o senhor é taxista, o senhor hoje está aqui na Câmara, o senhor sabe as inimizades que foram criadas lá, quando todo mundo estava trabalhando num lugar. E todo mundo estava trabalhando. Aí, de repente, vem a administração que tinha que fazer a licitação. Tem que fazer, a licitação tinha que ser feita assim. Devia deixar do mesmo jeito que estava, né? Mas o que aconteceu? Quando dividiu esses pontos, e foi, eu não vou questionar mais, porque eu já falei o que eu queria falar, e arco com as consequências, deu no que deu. Hoje tem que se ver o que se pode fazer para poder atender, como está tendo o requerimento do vereador Carlos Eduardo, da melhor maneira possível para ficar bom, porque todo mundo tem o direito de ganhar o pão. Eu nunca fui contra ou a favor de um ou de outro taxista. Eu sou a favor de que todos tenham o direito de usufruir do trabalho para levar o alimento para dentro de casa. Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso, até entre nós lá mesmo, que foi o que eu coloquei na cabeça um pouco depois, né, para poder, mas, infelizmente, quando isso aconteceu, já era meio tarde, mas o requerimento está aí do vereador, vamos ver qual que é a resposta, e o que a gente vem pedindo, e o que essa administração está fazendo, é amenizando os problemas. Colocou um ponto ali, colocou 3 vagas ali, estão fazendo vista grossa com o estacionamento na rodovia, né? Assim também como dos comércios, que foi totalmente interditado para estacionar, e hoje a administração vem fazendo para que ajude, porque se a rodovia não pode parar, e o ponto de táxi ali cabia todo mundo. Era até para esticar um pouco, então tirou e colocou 9 vagas ali na Rui Barbosa, colocou 6 vagas na praça, 3 na Rua Nubelina, e o restante foi lá para a rodoviária. Né? Se 2 já não estavam conseguindo trabalhar no rodoviário, parece que para lá foram 8 ou 9. Aí trouxe 3 vagas para cá e estão fazendo uma rotatória ali. Mas tem que adequar essa licitação. Inclusive, quando o pessoal estava sem ponto, né, tem uns ali que estacionou na avenida, foram multados, né, o táxi foi multado ali, porque não tinha lugar para estacionar e foi multado. Entendeu? E a rua é anterior à rodovia. É tanto que nós pegamos aqui a lei de criação da rua, prefeito Francisco Dias de Castro, é muito anterior muito anterior. E aquele ponto de tapas tem 30 anos já, né? 30 anos, né? E agora virou essa baderna. E todo mundo trabalhava junto, né? Todo mundo tinha amizade. Hoje o vereador Marcos falou, tem amizade ali, sabe? Então, é muito complicado. Pela ordem, senhor presidente. É um assunto polêmico, eu sei que é. A gente até evita até de falar mais sobre esse assunto, mas eu gostaria só de dar também uma pincelada. Uma coisa é fato, essa licitação tinha que ser feita, isso é lei. Isso, agora, a forma como ela foi realizada, eu até, em parte, eu concordo até com o nobre vereador Marcão. Eu acho sim que, né, eu acho que poderia ter escutado mais a taxista e sentado, ter mais diálogo. Infelizmente, parece que foi uma coisa que eles copiaram de outro. Então, eu já não falo isso, mas acho sim, né? Assim, eu acho que teve erro, eu acho que poderia ter sentado, escutado um, escutado o outro. Agora, que isso tinha que ser feito, que é lei, certo? Agora, sobre a
criação de pontos ali, eu mesmo até na época, eu dei uma mão para alguns taxistas que estavam lá embaixo, lá na rodoviária. Parece que lá, eu não sei exatamente, mas parece que antes, parece que estava lotado lá 4, isso antes, né, que tinham que ficar. Só que a conversa é muito longa e eu não queria fazer essa colocação aqui, que eu acho que era né, acho que até uns 6, parece uma taxista na época, 7, mais ou menos 8, falaram que eles assinaram esse termo, que eles iam ficar lá, mas que ia ser feito um rodízio. Quer dizer, isso não existe. Isso não existe. Porque se eu assino, concordando que eu vou ficar ali na praça, que eu vou ficar ali na Rua Barbosa, isso aí acabou. Só que aí eles assinaram pelo fato disso. E depois o cara falou, não, agora vocês assinaram, então vocês concordaram em ficar lá. Resumindo, como o nobre vereador Marcos aqui falou, o sol nasceu para todos. O que eu fiz até, juntamente com Mauro, para ver a possibilidade, qual a lei, se podia criar ali na Rui Barbosa, ali, 4 pontos, 5 pontos, que deu um achava ruim, o outro, nossa, deu. Mas eu sei que a lei é prerrogativa do prefeito, se ele quiser abrir 1 ponto, 2, 3, 4. Se ele quiser. Então, foi isso que ele fez, juntamente com o Mauro, chegou nele, e o Luciano também parece que teve também uma parte, para não deixarem esses taxistas lá embaixo, porque senão ia acabar morrendo de fome. Então, agora, se é legal, se é certo isso, eu não vou entrar no mérito. Obrigado. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 49, dos senhores vereadores Rony Peterson e Marcelo Dias de Castro. Requerimento número 49. Os senhores vereadores que abaixo subscrevem, após a tramitação regimental, requerem de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal presente requerimento solicitando a seguinte informação. Cópia do processo licitatório número 61 de 2009, na modalidade inexigibilidade 003 de 2009. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017. Rony Peterson Correia Guerra, Marcelo Dias de Castro. Requerimento está em discussão. Passe em votação. Pela ordem, presidente, eu gostaria de saber sobre o que é esse, só para me votar sabendo, porque eu vou votar sem saber no requerimento que estou votando. É sobre a contratação de uma empresa. Para prestar que tipo de serviço? Questão de INSS, sobre recolhimento de INSS. Ah, muito bem. Só para questão de dúvida. Requerimento. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 50 de 2017, senhores vereadores Rony Peterson e Marcelo Dias de Castro. Requerimento número 50. Os senhores vereadores que abaixo subscrevem, após a tramitação regimental, requerem de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal presente requerimento solicitando a seguinte informação. Cópia dos contratos de locação do município realizados de janeiro até a presente data. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017. Rony Peterson Correia Guerra e Marcelo Dias de Castro. Requerimento está em discussão. Passe em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 51, dos senhores vereadores Rony Peterson e Marcelo Dias de Castro. Requerimento número 51.
Os senhores vereadores que abaixo subscrevem, após a tramitação regimental, requerem de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal presente requerimento solicitando a seguinte informação: folha de pagamento analítica dos funcionários efetivos e contratados da Prefeitura de janeiro de 2009 a dezembro de 2011. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017, Rony Peterson Correia Guerra e Marcelo Dias de Castro. Requerimento está em discussão. Passa em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Projeto de resolução número 7 da mesa diretora. Projeto de resolução número 7 de 2017. Altera o regimento interno da Câmara Municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O inciso 3 do artigo 13 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carmo de Minas passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13, inciso 3. No caso de haver uma ou mais chapas concorrentes, seus registros serão realizados com antecedência mínima de 24 horas do início da reunião, devendo estar cada uma acompanhada das declarações de consentimento dos seus respectivos integrantes, não podendo um mesmo vereador integrar mais de uma chapa. Artigo 2º. O inciso 3 do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carmo de Minas passará a vigorar com a seguinte redação. Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o quórum de 2/3. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 36 do Regimento Interno da Câmara Municipal passará a vigorar com a seguinte redação, revogando-se todos os incisos. Artigo 36, parágrafo único. Nas deliberações do plenário, o voto será sempre público. Revogados 1, 2, 3, 4 e 5. Artigo 4º. O parágrafo 2º do artigo 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1, o vereador considerar-se-á automaticamente licenciado e poderá optar pela remuneração do mandato, o qual deverá ser pago pela entidade na qual esteja investido. Artigo 5º. A alínea B do inciso 1 do artigo 70 do Regimento Interno passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 70, alínea B. Quando licenciado na forma do inciso 2 do artigo 54. Artigo 6º. Revogadas as disposições em contrário, entra esta resolução em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017, Álvaro José Junqueira Colli, presidente, Marcos Rogério de Paula, vice-presidente, Carlos Roberto Gomes, secretário. Projeto de resolução número 8 da mesa diretora também. Projeto de resolução número 8 de 2017. Altera o artigo 10 da resolução número 21 de 2015, de 19 de outubro de 2015. A mesa diretora da Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 10 da resolução número 21 de 2015, de 19 de outubro de 2015, passará a vigorar com nova redação, acrescido do parágrafo único. Artigo 10. O valor mensal a ser pago a título de diárias ou indenização de transporte não poderá exceder ao correspondente a 70% da remuneração ou subsídio bruto recebido pelo servidor ou agente político. Parágrafo único. O limite acima estipulado poderá ser excedido a critério da presidência da Câmara para viagens a Brasília no Distrito Federal, no máximo 2 vezes por ano. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, entra esta resolução em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador José Carlos Guerra, em 18 de setembro de 2017. Álvaro José Junqueira Colli, presidente. Marcos Rogério de Paula, vice-presidente. E Carlos Roberto Gomes, secretário. Pronunciamento de vereadores. Alguém inscrito? Senhor vereador Carlos Eduardo, o assunto é cemitério e serviço público. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente.
Eu vi alguns questionamentos essa semana a respeito do sepultamento à noite que teve ali. E algumas críticas em relação ao nosso cemitério, que a iluminação não estava de acordo, e, né, citaram, então, o nome dos vereadores. Nome não, citando os vereadores, para a gente ficar atento. Então, eu procurei saber, me inteirar sobre o assunto, e, se eu não estou falando besteira aqui, o cemitério é da paróquia de Carmo de Minas. Né, o que fala na lei orgânica que pode ser, não tem problema nenhum. Mas no artigo, acho que, se eu não me engano, 291, no parágrafo único, fala que é de responsabilidade do município a fiscalização, né, nesse sentido do cemitério. E realmente, tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais aí, que o pessoal cobra, eu acho que tem que ser provocada essa discussão e trazida à tona para a gente que solucione esses problemas. Antes disso, eu tive lá no asilo, conversando com o pessoal lá, e reclamaram sobre alguns pontos, inclusive sobre a fiação que passa, eu acho que vai para o SAAI, lá em cima, se eu não estou enganado, que passa por dentro ali, que teria alguns riscos. Agora a gente vê falando sobre a iluminação e alguns outros detalhes que eles queixaram ali. Então, aproveitando essa deixa e essas reclamações, até eu acho que foi marcada uma reunião, né, com o senhor prefeito para conversar a respeito. Acho que ele já está inteirado sobre o assunto, mas para deixar registrado aqui a nossa preocupação, sim, e se preciso for, principalmente falando individualmente, né, não posso falar pelos senhores, mas se for convidado, eu, né, estarei presente para a gente estar discutindo essas situações, né, só para a gente deixar registrado. E o outro assunto que eu coloquei ali, na verdade, é sobre a segurança pública, que eu tive algumas reclamações e alguns questionamentos sobre brigas de menores, né? E até me perguntaram se poderiam vir aqui na Câmara para explanar um pouquinho e desabafar, fazer um desabafo aqui em relação à segurança pública. E, pelo que a gente sabe no regimento, eu acho que não pode ser aberto para, né, estar falando assim se não for representante de alguns setores. Então, para deixar registrado aqui essa cobrança que foi feita, e até associando com o que o tenente, acho que teve aqui, e chegou a falar para a gente, que às vezes ele fica sem saber o que fazer e até conversar com o promotor e com o juiz, se eu não estou enganado, ele comentou sobre isso, que às vezes o menor, né, ele comete um delito, comete alguma coisa e às vezes não tem o que ser feito, porque ele vai lá, às vezes pega aquele menor, não pode ser preso, e quando segura ali, logo é solto e fica com as mãos atadas, e a gente entende perfeitamente o que ele falou. Então, mas a gente não pode deixar a população sem uma resposta, né? Então, eu acho interessante, até falei para a nossa assessora, para a gente, e já falei outras vezes, para a gente tentar chamar, às vezes, o Conselho Tutelar aqui, a Polícia Militar outras vezes, até para dar uma resposta, já que ele falou que conversaria com o juiz e o promotor, para a gente estar esclarecendo alguns pontos, já que a população, às vezes, não pode vir aqui explanar sobre esse assunto, esse desabafo. Porque, na verdade, o que aconteceu, eu acho que foi uma coisa grave. Se eu não estou enganado, teve pessoas aqui que presenciaram o que aconteceu no fim de semana, de menores acuando outros menores, entendeu? Que aconteceu no rodeio também. Então, são situações graves que podem acabar lá no futuro com coisas muito mais severas. Então, eu acho que tem que trazer à tona, tem que provocar essas discussões aqui, né, e trazer, sim, os representantes do Conselho Tutelar, do Conselho da Criança e do Adolescente, Polícia Militar, né, se possível, o Judiciário, para a gente poder entender um pouco melhor o que acontece e dar uma resposta para a população. Né? Quem é pai aí, eu tenho um menino de 13, outro de 16, estão na época de sair, de ir para a rua sozinho aí, e a gente fica extremamente preocupado, porque isso aí não acontece só à noite, não. A gente fala de sair, não acontece só à noite. Acontece de dia, acontece situações que realmente são preocupantes. Né? Eu fico associando isso, porque senhoras já reclamaram, já fiquei sabendo de senhoras que foram roubadas, celular roubado, na praça ali do cemitério aconteceu também furtos de celular ali, a iluminação à noite o pessoal reclama, eu até falei isso aqui em algumas vezes, que ficam usando drogas ali, então é uma coisa preocupante que eu acho que a gente tem que chamar, tem que provocar essa discussão e chamar os representantes aqui. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. É isso mesmo.
eu acho que a gente não pode deixar a coisa fluir. A gente sabe que não é fácil, o nosso efetivo não é muito, a gente sabe. Agora, eu mesmo presenciei, foi uma briga sábado por volta de mais ou menos que 10h30, mais 10 horas, e até a pessoa que foi perseguido é meu primo, há 15 anos, e isso aí parece que esse grupinho de pessoas, e eles andam só de bando, de 10, de 15, e andam cometendo também pequenos também furtos, a celular e a borda, briga, bate. Então, aí, nesse dia, sábado, o mesmo grupinho já estava marcando, até é o filho do Zé Maurício, eu esqueci agora o nome dele, o apelido dele é Di. E, por coincidência, o meu filho estava lá, viu, aí deu aquele rolo, mas deu aquele tumulto. Então, isso aí, eu acho que a gente tem que ver a possibilidade do Conselho Tutelar mas vindo aqui, juntamente com a polícia também, para a gente ver o que a gente pode, que é uma... Agora, e todos nós aqui sabemos que menor, eles não vão para a cadeia, tem maiores que usam esses menores porque sabe que não pode prender. Agora, entendo eu que esses menores, se acometer um delito, 2, 3, 4, 5, tem essas casas de custódia, tem que ter. O Estado, ele tem que ter essa. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço conjunto para que a gente vê, juntamente com esses órgãos, ver o que a gente pode, pelo menos, minimizar, porque senão a coisa vai tomar outro rumo aí. Obrigado. Bom, com relação a esses menores, eu não sabia nem dessa briga. Eu conversei com o tenente há poucos dias e ele falou que já tem aberto a possibilidade de internação, porque até que melhorou aqueles reincidentes, aqueles menores reincidentes que estavam levando celulares, sei o que até, acho que eles mesmos, porque eles já sabem que está aberta a possibilidade de mandar, então que deu uma diminuída. Mas eu acho que seria interessante, nesse momento, até a gente procurar o tenente Elias, trocar uma ideia com ele, sim. Sabe, eu acho que vale a pena, e o vereador Marcelo, que participou, coisa e tal, eu acho que seria interessante. Eu estava lá, mas junto até, a gente sabe que a lei, mas aí os policiais também que chegaram, mas juntamente já também com a segurança, mas foi aquele tumulto, aquele rolo, e eles abordaram vários menores. Passaram a mão, tudo, mas a hora que vi que é menor, soltou. Aí depois o mesmo grupozinho ainda provocou ainda o meu filho. Então, bom. Mas assim, eu acho que a gente não pode deixar barato, a gente tem que ver tudo dentro da lei, a legalidade, porque se a gente rela num menor desse aí, dá um problema sério, né? Não, mas eu acho que chamar os pais... lógico, a gente tem que... Esses menores, e chamar os pais... Justamente, né? Eu acho que faz parte. É isso mesmo. E com outro assunto, me permita comentar também,
O meu filho me mandou uma mensagem pelo WhatsApp falando que foi postado no WhatsApp contra os vereadores, falando que os vereadores não tomam providência com relação à iluminação do cemitério. Aí eu falei, eu vou falar com a pessoa, que eu não vou responder pelo WhatsApp. Eu vou lá na casa no Facebook. Eu vou na casa da pessoa e vou saber. A hora que eu cheguei lá, ele falou, não, depois vieram me falar, eu já mudei. Eu botei dos políticos em geral. Eu tirei o vereador, porque o vereador, o que a gente podia fazer com a iluminação? Isso aí não é o vereador, ele pode ajudar, tá coisa, mas não que ele é o responsável pela iluminação lá. Aí ele falou, eu já mudei, eu tirei vereador e coloquei político. Mas o primeiro passo foi colocar os vereadores. E aí, senhores vereadores, eleição daqui 4 anos tem novamente. Mas ele falou, não, que foi para chamar a atenção, que houve coisa, que já tinha até conversado com o prefeito, que o prefeito se prontificou. Como eu também, eu falei, não, nós estamos dispostos, vamos tentar ver. Aí fiz uma explanação dos recursos que essa administração, essa Câmara, já economizou nesse tempo, que usou na saúde. Eu pude estar conversando um tempo que é preferível conversar do que dar uma resposta mal criada e trazer até inimizade. Então eu fui lá, eu acho que de adversário, entre aspas, eu acabei trazendo ele para o nosso lado e vamos juntar forças e quem sabe iluminar, que é o objetivo. E a ideia, eu acho que é essa. Eu também procuro não comentar na rede social, que acaba dando mais problemas. Alimenta, né? Exatamente. Alimenta. Então, mas a gente comenta e trazer a discussão, e eu acho que é uma coisa saudável, sim, trazer, provocar essas discussões para saber que a gente está atento, que a gente está vendo as cobranças, que a gente está tentando solucionar, e o que o senhor falou, às vezes não é responsabilidade nossa, quem tem que fazer é o executivo, a gente está ali para dar esse apoio, assessorar ali, né, cobrar também, ali, mas estamos de linha de frente, sim, para a população, para tomar as pedradas, aí nós estamos aí para isso mesmo. Tá certo. Seguindo... Pela ordem, senhor presidente, sim, eu gostaria de tecer alguns comentários quanto à relação à segurança pública, né? Isso aí é público e notório, não só em nosso município, porque isso não é característica somente daqui de Carmo de Minas, mas também em outras cidades, no estado, até mesmo no país. Essa sensação realmente de impunidade quanto aos menores infratores tem levado a um desencanto da população em si, quanto ao judiciário, ao poder público realmente no tocante a esse assunto que é a segurança pública. O grande problema, é que eu já comentei isso em outra reunião, inclusive quando o tenente esteve presente, que o Estado ele traz para si essa característica de estar cuidando e zelando do bem-estar de todo cidadão. Mas acontece que ele realmente não dá esse suporte necessário para que seja cumprida realmente o que está previsto na legislação vigente, tanto no ECA, tanto no Código Penal, quanto em outros diplomas legais. Como já de se esperar que como não está dando amparo realmente para que a legislação vigente seja cumprida, que tem lá a previsão para a punição desses menores infratores, e tem punição, mas talvez essa punição realmente não aconteça na realidade, porque não tem as casas realmente necessárias para estar ocorrendo essa internação dos menores. Temos em Juiz de Fora, que também já está com um número excessivo de adolescentes que cometem atos infracionais gravíssimos, tanto homicídio, tráfico e dentre outros, de menor complexidade também. E Itajubá, que eu acho que tem uma casa também responsável por esses adolescentes. O ideal que seja um plano mais assim realista para a nossa sociedade é que seja criada realmente mais casas como essas, que realmente estejam dispostas a acolher esses menores infratores e corrigindo e amparando e tentando resolver e minimizar a situação.
Isso sim deve ser feito, porque o judiciário em si, como eu tenho presenciado ao longo destes últimos anos, está exacerbado com muitas causas realmente desses menores infratores. E, que, como acontece com esses atos infracionais, que a última medida mais drástica realmente é a internação. Antes da internação, há outras providências a serem tomadas. E que para chegar no caso de internação realmente, como é um caso muito mais grave, de casos reiterados desses menores infratores, aí sim é o caso de internação. Mas isso aí tem que ter uma colaboração conjunta realmente entre os três poderes, tanto o legislativo, tanto o executivo, quanto o judiciário, para poder reduzir essa sensação de impunidade realmente quanto aos menores infratores. Quanto a essa questão de segurança pública, era o que eu tinha para falar. Em relação ao cemitério municipal, eu acho que o que a população em si ela espera do vereador é muito além, até aquém da real função do vereador. Porque muitas vezes não, a maioria das vezes, a população tem uma visão realmente distorcida de quais são as funções realmente de um vereador. Porque o vereador, ele é incumbido de legislar e fiscalizar, e além também de levar aquelas reivindicações da população para tentar resolver aquele problema. Agora, o vereador chegar ali e falar que vai resolver aquele problema, vai colocar luz no cemitério, isso aí não tem como. Isso aí todos nós sabemos que nós somos investidos para legislar e fiscalizar e levar ao conhecimento do Executivo Municipal aquilo que deve ser resolvido. Como o nobre vereador Carlos Eduardo trouxe esse caso à tona, para a gente verificar realmente as possibilidades junto ao prefeito municipal para que esse problema seja realmente sanado. Mas agora falar que o vereador vai fazer, não tem como. Isso aí não tem como realmente, nós sabemos disso, e acaba que a gente fica de mãos e pés atados, porque tudo vem atrás do vereador, o vereador é culpado disso, o vereador não fez aquilo, mas a população não sabe que realmente nós não temos esse poder de executar, porque isso fica a cargo do executivo, como o próprio nome já diz. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, só quero falar uma coisa a respeito da segurança pública e do menor infrator. Ontem eu ainda estava conversando lá no estande do Pel Pote, junto com o pessoal lá, ainda estava o cantor Toninho Horta e o escritor também, Petrônio, junto lá, porque os proprietários do Pel Pote me fizeram uma reclamação que não foi mencionado o nome do Pel Pote junto ao escritor e ao cantor. E então eu pedi para que eles fossem até o stand, e eles prontamente atenderam o meu pedido e conversaram com o pessoal. E aí eu estava falando com o Eric. Eu assinei a primeira assinatura que teve na minha carteira de trabalho. Eu tinha 13 para 14 anos de idade, na fazenda da Dona Alice Carneiro Pinto, onde a gente executava a função de abater frango, né? Quem não lembra, o Celso lembra do abatedor de frango lá. Então a gente estava falando dos doces que a fazenda tem, faz tempo que tem essa tradição do doce, né, Celso? Que na época da goiaba, a Dona Alice fazia aquele tachão de doce. Então, chegando ao assunto, é isso. O grande problema hoje é que um moleque de 15 anos não pode trabalhar, de 16 anos não pode trabalhar, de 14 anos não pode, tem que ser aprendiz, está dentro da lei, está isso, está aquilo, ele não pode apanhar um café, que a fiscalização vai lá e proíbe. A gente chegou a matar, né, a abater, matar é uma palavra difícil, abateu numa noite de Natal. O vereador Celso está aqui, ele sabe como que funcionava. 1.400 frango à noite. Era 1.400, isso do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Então, a gente virava o dia à noite e de vez em quando a Dona Alice chegava lá com aquele tachão de macarrão, né, doce, tudo. Eu tinha 13, eu tinha 14. Só criançada. 14 anos de idade, mas exigia carteira assinada. Quem fez
fez minha carteira, ainda tem hoje, ainda olho, já era o Marcelo Arantes, aí, o filho do Zé da Moisés, que hoje até hoje trabalha na prefeitura, e era ele o responsável, ainda está lá, e ele também novinho, já trabalhando. Agora hoje não pode. Eu também assinei a carteira com 15 anos lá. Pois é, hoje não pode. Então, o moleque não pode trabalhar, aí ele não tem o que fazer, aí ele começa a pensar em droga, pensar em roubar, aí não tem o dinheirinho dele para comprar um tênis, ele vê o outro com tênis, ele quer, e aí vão para a bandidagem. Então, se o Estado brasileiro permitisse que o adolescente trabalhasse, lógico, tem que ter regra, mas pode trabalhar em qualquer serviço que ele suportar. A realidade era outra. Infelizmente é isso. Pela ordem, senhor presidente, sem muitas delongas, só quero comentar a respeito disso, que isso aí, como nós já dissemos, é um pouco também, causa muita agitação em todas as pessoas quando se trata de segurança pública. Essa questão aí do menor aprendiz, isso é fato que realmente o menor aprendiz existe. Há previsão legal quanto ao menor aprendiz, tanto na Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 33, que fala o seguinte, que é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, essa visão realmente que menor não pode trabalhar, que o conselho vai lá e proíbe de trabalhar, isso aí realmente acontece, mas que realmente está previsto que ele pode trabalhar. Pode ocorrer esse trabalho do menor a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, e acima dos 16, dentro daquela... Mas tem uma burocracia para isso, né? Cultura também, né? A cultura que é divulgada hoje, o pai e a mãe já fica com medo de pôr a criança para trabalhar. Porque antes, eu tinha 8 anos de idade, eu entrava no Gabriel Ribeiro para estudar às 7 horas da manhã, às 5 horas da manhã eu já estava ajudando meu irmão maior a entregar pão na rua. Então, quer dizer, agora hoje o povo ia apanhar café, levava o moleque de 10, de 11 anos para ajudar a catar o café, para ajudar a banar. Ele ia cedo para o café, depois o filho ia mais tarde levando a garrafa de café, levando a marmita de almoço. Hoje, se o fiscal pegar um filho no cafezal junto com o pai e a mãe, o fazendeiro está lascado. Realmente causa sérios problemas para os pais. É o que eu disse anteriormente, que o Estado ele está realmente protecionista demais, ele está protegendo a criança, o adolescente, mas ele não dá realmente elementos para o que está descrito na lei funcionar. Porque para se admitir o menor aprendiz, para ter esse trabalho para os menores, é uma burocracia, entendeu? O Estado, ele prevê uma coisa, mas ele não dá elementos, ele não dá segurança realmente para o que está descrito na lei seja realizado na realidade. Entendeu? É essa a questão. Tem a previsão? Tem. Mas depois, na hora da realidade, é complicado de se ver realmente acontecendo. Pela ordem, senhor presidente, é jogo rápido. É sobre a CPI. Eu só gostaria de falar que o prazo foi alongado para o dia 28 desse mês. Então, mas acredito que tão logo na próxima segunda-feira a gente já vai ler isso aí e acabar. Era só para dar ciência só. Obrigado. Tá bom. Senhor presidente. Sim. Pela ordem. Não podia deixar aqui de tocar num assunto, né? Eu não fiz a inscrição, mas se o senhor me permite. A respeito desse jovem aprendiz, o primeiro ponto, eu fiz até uma indicação lá atrás para a gente rever isso e analisar. Eu sei que é detalhe, mas a gente fez isso e firmando aqui. E outra coisa é falar sobre a nossa festa ali. Eu fiz uma indicação lá no começo, falando do desfile que eu participei em São Lourenço, né, que estava cedo ainda, mas que a gente poderia pensar nisso. E a festa que teve aqui, eu acho que não é uma festa que vai pegar, não, acho que já pegou. Então, parabenizar mesmo
reunião passada, o vereador Marcos desejou sucesso, os demais vereadores também, e a gente viu que realmente foi um sucesso a festa. Não podemos deixar de parabenizar todos os envolvidos ali, né? Não vou citar nomes, porque são todos os envolvidos, desde o pessoal da limpeza até o pessoal que estava na direção. Espetacular a festa, parabéns mesmo. Carmo de Minas precisa disso, mais vezes. Eu ia comentar rapidamente no final, mas já que Vossa Excelência tocou, é exatamente isso. O Dia da Cidade também, que embora não tinha muita gente, né, mas eu achei bastante interessante as escolas apresentando as diversas atividades. Então, todos envolvidos também estão de parabéns nessa organização, né? E a Feira do Café realmente veio para ficar e vai levar o nome de nosso município Brasil afora, mundo afora, e se Deus quiser, o ano que vem também a gente participando do Congresso Mineiro dos municípios, que ajuda e cada vez fortalecer mais o nome da nossa cidade. Porque eu escutei algumas pessoas falando, isso é festa só para algumas pessoas, mas é uma festa que vai levar o nome de Carmo de Minas, e isso traz recursos para nós, e ajudou demais o hospital. Então, né? Mas eu também ouvi algumas críticas em relação a isso, mas quem fez essas críticas, eu não acho muito justo, porque foi uma festa, foi comentado aqui que era uma festa popular, e realmente foi uma festa aberta ao público, não tinha nada fechado, foi aberto para quem quisesse participar. Claro. Entendeu? Foi uma festa muito bonita, mas eu também escutei algumas críticas, mas isso aí não é para qualquer um. É sim, festa da nossa cidade, do produto que é, né, falado no mundo inteiro aí, e o pessoal lá mesmo comentou. Às vezes você vai numa cafeteria ou outra, até aqui no Brasil, você não escuta falar em Carmo de Minas, não, mas às vezes você vai lá fora, né, os japoneses lá, eles comentaram ali, às vezes sabe aonde mostra Carmo de Minas ali no mapa. Então tá levando isso para fora, e é uma festa popular, assim, é uma festa para quem quisesse estar participando, né? Eu ouvi algumas críticas realmente, mas... E parabenizar a todos que doaram sacas de café, a garrafa de cachaça, que saiu num preço maior até do que a saca de café. 1.700. Acabou que as duas garrafas saíram por 5.000, porque o Luiz Paulinho devolveu, né, em benefício do hospital. Então, só temos que elogiar, né? O pessoal do hospital estava rindo de orelha a orelha, né? E eu acho que é por isso que quando a gente cobra aqui, a gente conversa ali com o prefeito, tem uma coisa ou outra que a gente discute, mas é uma discussão saudável, mas é justamente para isso, quando a gente lá atrás, né, se dispôs a estar, de alguma forma, ajudando o hospital, comentando, e a gente cobra justamente para isso. Se a gente, às vezes, não cobrar, talvez o negócio não ande tão certo. Mas a gente vê que está cobrando, parece sim que está funcionando, o povo engajado em ajudar, né, a gente viu. Então é isso que a gente quer. A gente quer ver o hospital andando com as próprias pernas, as mudanças às vezes que causam realmente abalam algumas pessoas, mas às vezes a mudança é saudável. A gente viu que parece que evoluindo. E vamos torcer que só melhore. E as obras que vão ser realizadas lá com esse recurso arrecadado, né? Já desmancharam até aquela parte intermediária entre os dois prédios, né? Tem um projeto. Parece que o leilão para o hospital foi em torno de mais ou menos para R$65 mil. É isso mesmo? Falar 58, 58, né? 58. Ótimo, excelente. Eu também não poderia deixar de falar uma festa que eu acho que é uma festa que veio para ficar, e dar os parabéns para todos que estavam envolvidos. Foi uma festa muito boa, e em especial dar os parabéns para a Lívia do Delmar, que eu acho que desde janeiro eu estive com o William, evento que estava à frente, e fiz questão de saber, ideia de quem que correu atrás, assim, e ele humildemente falou para mim, olha, a Lívia do Delmar, que teve essa aí
ideia parece que é genial, e desde janeiro, porque é uma festa grande. E juntamente com ele, que ele sempre mexeu, mas já com isso, mas então em especial aos dois, mas agradecer a todos que estavam lá, que deram apoio, a que trabalharam. Obrigado. Os patrocinadores, que sem os patrocinadores isso não ia para frente. Até o primeiro recurso que eles conseguiram foi com o governo do estado, foi um projeto, né, que eles apresentaram um projeto, um valor, se não me engano, de 60 mil para o governo do estado, foi liberado 30. Pois é. Mas já foi o pontapé inicial para continuar depois, aí os diversos patrocinadores, depois os produtores de café que doaram as sacas, né, as cachaças, né, as 2 garrafas de cachaça, e quem arrematou também, né, todos estão de parabéns. O município, eu acho que esses 116 anos só tem motivo para comemorar, né. O Instituto Federal que participou, o Instituto Federal está sempre aí envolvido em todas as ações, que também eu acho que vai ajudar o Carmo de Minas sair de uma fase desde muitos anos aí meia boca, né? E para alavancar, né? Então tá bom, continuando então, em segunda discussão, projeto de resolução número 6. Projeto de resolução... Dispensa de leitura, se tratar de segunda discussão. Os vereadores concordam? O projeto está em discussão, passa em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda discussão. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão da Câmara Municipal. Boa noite a todos e a todas.